Mas antes de começar nosso trabalho, né, apresentar, eu sou Alex, essa aqui é a Emily, né? Hoje nós estamos fazendo uma palestra, né, com a atividade de Tribuna Jovem, que é quando um participante do DEIJ vem fazer, né, a palestra junto aqui conosco, né? E no caso é a Emily. Né? Isso aí. A Emily, ela é participante do DEIJ, do primeiro ciclo da juventude. E nós estamos, né, vindo de um evento que nós tivemos agora no sábado e no domingo, chamado Encontrão, onde nós levamos a nossa juventude para fazer diversas atividades de palestra, oficinas, gincanas, né? Foi um encontro muito legal que aconteceu lá em Gravataí. Por que nós estamos citando o Encontrão? Porque depois nós vamos citar um caso que aconteceu lá no Encontrão que serve para essa palestra, não é? Então, aqui nós temos gente do DEIJ, lá nós temos gente do DEIJ, nós temos gente do DEIJ espalhada em todos os lugares, né? Esperamos que vocês gostem. Nosso tema de hoje é a parábola do filho pródigo, né? Com essa participação da Amy. Isso aí. Isso aí. Então, vamos fazer nossa prece. Vamos começar com uma prece. Vamos sentar confortavelmente nas cadeiras, relaxar e elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. E começar a pensar e agradecer em todas as pessoas que nós temos ao nosso lado, sejam amigos, pais, familiares, filhos, e agradecer a eles por eles sempre nos apoiarem, sempre estarem lá para nos ajudar a nos levantar e por eles nunca nos abandonarem quando a gente mais precisa. Pensar também em Jesus e nossos amigos espirituais que estão sempre zelando pelo nosso bem-estar e nos amparando, mesmo quando a gente não quer eles por perto, eles estão lá. E agradecer, acima de tudo, a Deus por nos dar essa oportunidade de vida e essas oportunidades, e que a gente agradeça sempre a Ele. Te agradeço, Pai, e assim seja. Assim seja. Enquanto tu procura aí. Tá? Então, pessoal, só lembrando, né? Essa palestra aqui, ela está dentro, né, da ideia das palestras doutrinárias ou palestras de desobsessão, que está sendo, né, feita juntamente com um trabalho, né, um trabalho mediúnico que temos aqui ao lado. E o que acontece? Aqueles camaradas que muitas vezes nos acompanham, né, que a gente chama de obsessor, mas nada mais são... Pois, chegou? Nada mais são, né, do que esses amigos desencarnados que estão aí perdidos e acabam se aconchegando na gente e precisam de auxílio. Então, enquanto nós estamos aqui assistindo essa palestra, eles estão sendo atendidos ali do lado, né? Então, nosso tema hoje é a parábola do filho pródigo, mas antes é importante saber o porquê que Jesus falava por parábolas e o que é uma parábola, né? Então a gente vai ler um trechinho de um livro. Que livro é esse, Emily? Eu vou ler um trecho A Interpretação das Parábolas, que é do livro Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schutel, sobre o que ele fala sobre o que a gente deve entender sobre Jesus e por que ele falava por parábolas. Ai, me perdi aqui. Tá. Na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. Ou seja, elas tratam daquilo que realmente é importante para nós, do que realmente é fundamental para a gente entender a vida. As parábolas dos evangelhos, elas são alegorias que contêm preceitos de moral. O que significa moral? Então, elas pertencem ao domínio do espírito, justamente por não serem do corpo. Então, tudo aquilo que Jesus falava, as parábolas e os ensinamentos, elas eram não para o meio terrestre, para a nossa vida na Terra, mas sim do Espírito, porque o Espírito, ele é eterno, e todas essas parábolas, elas têm por fim serem eternas e serem para sempre. Isso, porque justamente como a Emily nos falou, não é? Se ela é do domínio do Espírito, ela é do domínio do ser imortal. Então essas parábolas, elas trazem ensinamentos imortais que nós vamos, conforme evoluindo, a parábola vai se mostrando e vai se abrindo. E os ensinamentos de Jesus vão se expandindo, não é? Justamente por isso que eles chegaram até aqui. Aquele pessoal lá daquela época de Jesus não tinha condição todos de compreender essas parábolas, conforme nós temos hoje essa condição de compreender. E lá na frente, quando nós estivermos um pouquinho mais adiantados, essas parábolas vão ser gigantescas e nós vamos entender o todo delas. Porque justamente elas são faladas ao Espírito, né? E o Espírito é a sede da moral do ser. Então, a moral é do domínio do Espírito. Vamos lá.
E agora uma fala de Jesus, ele explica por que ele falava por parábolas. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. E neles se está cumprida a profecia de Isaías, que diz, certamente ouvireis, e de nenhum modo entendereis, porque o coração deste povo se faz pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos. E lhes fecharam os olhos, para não suceder que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu escure. Então, neste trecho, você observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus naquela época, eles, ao ouvir as parábolas, eles só viam a figura alegórica daquilo que lhes era mostrado. Assim como quem não quebra nós, só lhe vê a casca. Então, eles só viam... eles não entendiam a profundidade e a intensidade do que Jesus dizia por meio dessas parábolas. Por isso que... com os discípulos dele, não acontecia a mesma coisa, pois eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prende a figura ou a palavra sonora que se extingue e desvanece. Isso. Justamente porque as parábolas, elas falam, ao sentimento. Então, nós só podemos compreender as parábolas quando elas adentram, quando nós sentimos aquilo ali. E é interessante a gente observar que muitas pessoas iam lá para ouvir Jesus, E elas, após ouvir Jesus, elas levantavam e iam embora. E elas permaneciam endurecidas. Mas os discípulos, que depois se tornaram apóstolos, o que eles faziam? Eles ouviam, eles entendiam e eles saíam a cumprir a missão que Jesus tinha dado para ele. E aí, no cumprir a missão, você passa a sentir e vivenciar. E aquilo faz com que você entenda. E para fechar essa explicação, que assim, a inteligência dos evangelhos explica perfeitamente a interpretação espiritual que Jesus dá aos seus ensinos. Pois, se os evangelhos fossem um amontoado de alegorias sem significação espiritual nenhuma, nenhum valor teriam. Então, justamente por eles não entenderem aqueles ensinamentos, porque eles viam e ouviam com os sentidos do corpo, não com o fim espiritual sobre a vida eterna, que realmente era o que Jesus queria dizer. E é isso o que ele queria dizer nas parábolas. Para que a gente possa entender a função das parábolas e por que tanta gente olha as parábolas e fica não entende a parábola. Justamente porque ela está falando para esse serzinho que está aqui dentro, não esse serzinho de carne, Mas a gente vai usar, eu e a Emily selecionamos um vídeo daquela coleção maravilhosa do vídeosdabiblia.org, que é a parábola do filho pródigo. Nós vamos ver mais um vídeo hoje, mas esse vai nos narrar a parábola para que a gente depois comece a trabalhar com conceitos em cima da parábola. Não é, Emily? Então, se acomodem aí, peguem a pipoca e vamos assistir um vídeo, tá bom? Vamos lá. Aqui. Vai. Vamos lá. Esse aqui. Deixa eu aumentar o volume. Semzinho. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse:
quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Ali, através de Lucas, né? Lucas tenta nos explicar a fala de Jesus na parábola do filho pródigo. E aí, o que a gente preparou? Nós pensamos assim: como é que a gente vai falar dessa parábola, né? Então, nós decidimos dividir essa parábola em 3 partes, em 3 momentos, né? O momento do filho mais novo, o momento do pai e o momento do filho mais velho. Beleza. Para o momento do filho mais novo, nós chamamos assim: você tem fome de quê? Porque é justamente, né, justamente para a gente entender o porquê que o filho fez aquilo, né? Por que o filho saiu daquele jeito, né? E aí ali a gente começa a perceber que esse filho mais novo, ele está ali presente em todo aquele camarada, não é? Que parece que está remando em alguma coisa, que não está tendo muita dificuldade em algo, mas justamente são aqueles camaradas
que se apresentam muitas vezes com alguma dificuldade em algum momento da evolução, ou que estão um pouco mais atrás na forma de pensar, ou que simplesmente querem tentar alguma coisa. Vamos parar para olhar o que ele fez, não é? Vamos parar para olhar o que o filho mais novo fez. Ele pegou a parte que era dele, e quantas vezes a gente pega e acredita que aquela parte lá é nossa? Vamos parar para pensar. Vem cá. Emily. Diga. Quando a gente morre, o que a gente leva? Nada. 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 Tirando talvez um que outro que queira botar uns bolsinhos no caixão, quando a gente morre a gente não leva nada. Então se quando a gente morre a gente não leva nada, o que é nosso? Nada. Nada. Nada do que Deus te empresta é teu. Então o que ele dividiu contigo, na verdade, ele te emprestou. O que tu está levando? As tuas virtudes, as tuas conquistas íntimas, os amigos que a gente faz, não é? As afeições que a gente cria, os sorrisos que a gente provoca, as lágrimas que a gente seca. Fora isso, tudo é empréstimo. E muitas vezes achando que aquilo tudo é nosso, o que a gente faz? A gente quer aproveitar e quer ganhar o mundo e quer fazer diversas coisas, não é? E a gente acaba ganhando o mundo e se perde nessas ilusões. Como eu falei, nós fomos ao encontrão, não é, Emily? Isso aí. E lá ocorreu um negócio muito interessante que uma amiga nossa nos contou num grupo, e eu vou compartilhar com vocês que eu acho interessante. A gente não precisa dar nome aos bois que as pessoas falam, nem nome aos gatos que tem aos cachorros. Né, Fabrício? Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Mas não é o Fabrício, não se preocupe. Nós vamos dizer aqui o que aconteceu. Nesse encontrão nós tivemos um camarada que trabalhou pra caramba. Tem uma coisa nos eventos chamada infraestrutura. Infraestrutura, é isso, né? E nesse evento nós tínhamos um homem, infraestrutura de um homem só, o soldado Ryan, estava lá, aquela infraestrutura. E o que aconteceu? Ele trabalhou, mas ele surgiu lá. E o pessoal conhece, o pessoal que foi ao evento conhece ele. Estava lá, conviveu com ele, tirou foto, mas não sabe que aquele cara passou um bom tempo fora dos eventos espíritas. O cara, ele era de GPJ, o cara cresceu dentro do espiritismo, era de GPJ, e determinado dia, o que ele falou? Olha, fulano, numa reunião de GPJ, o cara chegou e disse assim, olha, né, tu é a Fernanda, fica aqui. Tá bonitinha assim, coordenadora do negócio, e chegou, pô, fulano, o negócio é o seguinte, eu, mais cara assim. Diga, homem. É isso. Olha, eu tô cansado, sabe? Eu quero ver outras coisas. Eu quero comprar as minhas coisas. Eu quero fazer festa. Eu quero aproveitar o mundo. Sabe? Eu tô cansado de fazer isso. Então, eu tô saindo do GPJ. Essa cara que ela fez. E aí ele saiu do GPJ. Só automaticamente nós ficamos constrangidos de continuar em uma coisa quando a gente sai de outra, e a gente é assim, a gente fica ali se fazendo, se remoendo, e o cara saiu de tudo. E ganhou o mundo, viajou, saiu do Rio Grande do Sul, comprou carro, trabalhou, juntou dinheiro. E um determinado dia, ele parou e olhou tudo o que ele estava fazendo. E ele sentiu um vazio. E aí, próximo ao final do evento, ele chegou para fulano e disse assim, fulano, tu sabe que eu fiz isso. E eu estava sentindo um vazio tão grande. E eu não sabia o que era. E hoje eu descobri. É isso. Eu sinto falta disso. Esse é o meu chão. Esse é o lugar a qual eu pertenço. E nós temos fome de quê muitas vezes que nós não sabemos. Eu acho que a festa vai me saciar, vai me deixar feliz. A gente está lá na balada, depois está terminando a balada, eu volto para casa, foto no WhatsApp, no outro dia eu estou tão vazio quanto eu estava antes. Eu saio para uma noitada, eu saio para qualquer coisa. Mas uma coisa, pessoal, é importante que a gente saiba. O espírito, ele é criado para amar. Ele não é criado para ser amado.
Mas se você amar, você vai entrar em sintonia com outros seres que amam e automaticamente você vai ser amado, porque você está entre pessoas que amam. Mas quando você busca ser amado, nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Agora, se você ama, sempre vai ser positivo. Porque aquilo que foi pequeno para você, para o outro pode ser uma grande coisa. Porque nós fomos criados para amar. Não é, Emily? Isso aí. E justamente, né, esse filho mais novo que foi lá viver a vida dele, usufruindo do livre-arbítrio que ele tinha, ele achou que estava saciando aquela fome que ele tinha, só que na verdade ele estava se perdendo ainda mais, achando que era aquilo, viver o mundo, ter as experiências, só que ele acaba, que nem tu comentou, tendo aquele vazio e tu se sente incompleto. Daí tu percebe, mas eu estava lá com meu pai, era uma coisa boa e eu quis fazer isso e deixei tudo para trás. Justamente por ter fome de coisas erradas. Ter fome, porque a nossa fome na real é de amor. Mas esse é importante, não é? Por mais que a gente tenha dado um passo errado, ou seja um grande passo errado, seja uma grande pisada no tomate, sempre é tempo de voltar. Sempre é tempo de repensar. Sempre é tempo de refazer. É tempo de decidir de novo. É tempo de voltar atrás. É tempo de recomeçar. Porque justamente o Pai está sempre de braços abertos esperando, né? E já estamos livres, já é 8h25, a gente pode falar da segunda parte, né? Isso aí, perfeito. Vamos ver qual é o segundo tópico que a gente tem aqui? Vamos ver qual é o segundo tópico. Deixa eu voltar aqui. O segundo tópico que a gente tem é esse aqui. Volta. O Pai que sabe. Gostou, né? O Pai que sabe. Aí me tem um trechinho para ler para nós aqui. Bom, nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Tenha os pecados que tiver, pratique as faltas que praticar. Porque, se é verdade que um filho chega a perder a condição de filho, o Pai nunca perde a condição de Pai para com todos, porque todos somos criaturas suas. Estejam eles onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer neste planeta, quer em um país longínquo, ou seja, no outro planeta. Com um corpo de carne ou com um corpo espiritual. O Pai a nenhum despreza, a nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos de sua luz, da sua glória e do seu amor. Então, justamente, por mais que a gente erre, que a gente vá lá e ache que sabemos o que estamos fazendo da vida, e a gente pensar que não era aquilo, a gente sentir aquele vazio, e a gente voltar, Deus vai estar sempre de braços abertos com a gente, vai estar sempre esperando a gente ir lá e voltar. Ele nunca vai nos abandonar, por mais que a gente abandone Ele. E às vezes a gente vê Deus da maneira como nós vemos os outros, não é? A gente vai dizer que não é assim, Emily, tá? A gente briga com o cara, eu briguei com o cara, briguei com uma pessoa, né? E aí tô chateado e eu quero ir lá, eu vou lá. E aí eu vou pensando assim, eu vou lá e eu vou falar um negócio e ele vai falar outro. Não, e eu vou falar isso aqui e ele vai falar outro. Aí ele vai levantar, eu vou levantar. Aí ele vai fazer assim para me dar o soco, eu vou fazer assim. Aí a gente vai se rolar no pau e eu vou sair correndo. E a gente pensa que é assim. Aí eu chego lá que nem um pavão, né? Eu chego lá e o cara olha e me diz, tu me desculpa, me desculpa, eu ratei contigo, foi mal, Emílio, pai, eu não queria ter feito isso. E aí a gente cria a síndrome mais famosa da humanidade, que é a síndrome de avestruz. A vontade de enfiar a cabeça num buraco e sumir. Que a vergonha é tanta. Eu planejei um ato terrorista. Que o cara me recebeu de braços abertos. E é assim que a gente acha que Deus é. Porque, incrivelmente, a maneira como a gente vê Deus é a maneira como a gente vê a vida. Como é que você vê Deus? Como um cara que está de punho para... como gastou minha grana agora... Não, ele é um cara que está pronto para nos receber sempre. Mas muita gente não entende direito Deus, né? Ou pelo menos acha que ele não existe. A gente podia dar uma dica de como é que a gente pode fazer as pessoas entenderem Deus, né, Emily? Exatamente. Vou mostrar uma analogia que nos mostra claramente como a gente vê Deus. Certa vez um homem foi ao barbeiro. Foi lá cortar o cabelo, fazer a barba. Conversa vai, conversa vem com o barbeiro. E ele falou assim, não sei o que é Deus. E o barbeiro, não, peraí.
não vamos falar sobre Deus, porque Deus não existe. E o cliente falou, mas por que tu acha que Deus não existe? Por que tu acredita nisso? E o barbeiro falou, porque se Deus existisse, não teria tanta fome, tanta gente na miséria, na pobreza. Porque se Deus existisse, não teria essas guerras e esse caos que está no mundo. E o cliente falou, concordou com ele. Foi lá, pagou o barbeiro e foi embora. Quando ele saiu da barbearia, ele viu um homem maltrapilho passando na rua, com os cabelos enormes, todos bagunçados, a barba enorme. Pensou um pouco, deu meia volta, entrou na barbearia e falou assim pro barbeiro, quer saber de uma coisa? Eu não acredito em barbeiros. E o barbeiro, chocado, falou assim, como assim tu não acredita em barbeiros? E ele falou assim, olha, se existissem barbeiros, não teria tanta gente cabeluda e com barbas aí, né? E o barbeiro falou assim, mas existem barbeiros sim, eu sou um barbeiro. Essas pessoas estão assim com cabelos e barbas enormes justamente por não me procurarem. Porque se eles me procurarem, eu vou estar aqui esperando eles. E o cliente falou assim, então é assim que a gente vê Deus. Porque a gente vai lá e vive nossa vida, só que Deus está sempre lá. Só que a gente nunca procura Ele. Mas se a gente parar para pensar e precisar sempre de alguma coisa, Deus vai estar sempre de portas abertas para a gente. Por mais de tudo que a gente fizer, Ele vai estar lá sempre nos perdoando e sempre nos dando uma nova oportunidade de viver. Isso. E justamente, nós falamos nisso do Encontrão porque a gente tem diversas histórias que aconteceram no Encontrão que as pessoas não sabem. Uma delas, que foi muito interessante, e essa é muito emocionante, Emily? Eu vou ficar de pé aqui porque tu é um pouco mais alta que eu, então... E aí o que aconteceu? Mais ou menos, há um mês atrás, isso é para vocês perceberem como funciona. Vocês viram que aqui no vídeo, o cara vinha lá, e aí, o que Jesus falou? Mas o Pai o vendo ainda estava muito longe. Deus vendo, nós ainda muito longe, e já sabendo o que vai acontecer. E aí, mais ou menos há um mês atrás, um pouquinho mais, eu chego aqui na secretaria do Instituto e aí olho para o lado, um saquinho com 3 mantas, 3 cobertores daquelas mantinhas que a gente usa para se tapar, 3 mantinhas. E eu olho ali e disse, que legal isso aqui, fulano, posso pegar isso aqui porque a gente vai ter um encontrão de repente, alguém me pede lá no evento alguma coisa, ou dá frio, a gente quer usar de travesseiro, tá, pode levar. E levei e ficou lá no Deide, lá em cima na sala do Deide. Ficou lá, aí numa sexta-feira antes do evento, eu peguei e coloquei num saco de pano aqueles 3 cobertores e botei ali. Aí saí daqui, era quase 10 da noite, fui pra casa, fiz ali, dei uma esticada, arrumando minha mochila até umas 10 para as 2, aí decidi dormir. Mas tinha pouco tempo, eu botei para despertar umas 4. Lá pelas 12h30 da manhã, meu telefone tocou. E eu, como estava de lado, achei que tinha babado no telefone, e tinha, meu Deus, liguei para alguém, olhei e desliguei desesperado. E voltei a dormir. Aí 4 horas da manhã acordei, fiz as coisas que tinha para lá. E mais próximo de sair de casa, eu olhei no celular e dizia assim, tio Alex, não vou no evento. Tudo bem, ok, tranquilo, depois a gente conversa. E aí, o que aconteceu? Estávamos aqui nos organizando, papai, papo vem, chegou o ônibus carregando coisa, daqui a pouco, fulano me liga, Detalhe, quem disse, tio Alex, não vou no evento, era a pessoa que tinha me ligado às 12h30 da manhã. Daqui a pouco, fulano me liga, um pouquinho antes da gente sair. Não adianta tu ligar o espaço, Fabrício, não vou te contar quem é. E aí, acabou que fulano me liga, um pouquinho antes da gente sair. Dá tempo de ir ainda? Eu disse, quanto tempo demora? X, dá, vem que dá. E a gente aqui, botamos as coisas ali dentro do ônibus, coisa e tal. Ele chegou com a mala, estava com uma cara bem judiada, cansado. Tinha ocorrido diversas coisas na casa dele, inclusive agressões, e ele tinha decidido que não ia. E aí me ligou e chegou aqui com uma sacola. E antes de entrar no instituto, ele parou na divisão entre o portão e o instituto. Aí ele me olhou e disse assim, que bom que eu consegui chegar, mas só deu tempo de pegar minhas roupas, eu não consegui pegar um cobertor. Aí eu disse para ele, cara, os teus cobertores Deus mandou faz um mês, tá aqui, ó. Vocês acham realmente
que qualquer que seja o caminho que a gente escolha, Deus já não tem uma providência pronta? Vocês acham que Deus não tem algo prontinho? Deus não tem os teus cobertorzinhos enroladinhos esperando para que tu possa ir para dentro? Você acha que Deus não tem alguém que vai te dar um abraço? Você acha que Deus não tem um amigo que vai te acolher? Não tem alguém que vai te esticar um auxílio? Você acha que Deus realmente não tem? Porque eu muitas vezes descreio dos homens, eu descreio de Deus, mas Deus vem antes dos homens. E justamente por ter criado os homens, Ele sabe cada pedacinho que a gente tem, e sabe de tudo que a gente é feito, e sabe de tudo que a gente precisa a cada esquina que a gente dobra. E às vezes a gente descrê. Mas se vocês abrirem os olhos, vocês vão ver que a providência divina pode ser também chamada de vida. Porque a vida é uma constante providência divina. Basta que tu empreste as tuas mãos. Basta que tu permita. Por quê? Porque o Pai é que sabe. O Pai sempre sabe. Emily, acho que a gente pode pular para o próximo tópico. Isso vamos? Então vamos. E o próximo tópico é bem conhecido de todo mundo, porque a gente sempre acha isso. Então, a grama do vizinho sempre mais verde. A grama do vizinho sempre é mais verde. Nós vamos falar agora do filho mais velho. Né? Tem algo aí pra gente? Tenho. Vamos lá então. Bom, o que diz o Evangelho sobre o que o filho obediente fez dos bens que possuía? Bem, ele vivia à custa do pai. Participava de todos os bens que havia em casa, mas com a chegada do irmão, ao ver a festa com que aquele foi recebido, entristeceu-se e, cheio de egoísmo e de avareza, revoltou-se contra o pai. Porque infelizmente é assim como é a humanidade. Ela está atrasada, ela se compõe tanto de filhos pródigos quanto os obedientes, mas estes parecem ser ainda piores que aqueles. E tanto é verdade o que nos passa pela mente, que ao concluir essa parábola, o mestre exalta os pródigos que voltam e censura os obedientes que ficam, não só com os bens que receberam, como também com as paixões más de que não se querem despojar. Então, eu vou falar sobre como a gente é sempre filhos pródigos aos olhos do Pai. Porque a gente vai lá, vive nossa vida e voltamos a Deus. Vamos lá e voltamos. E ficamos nesse vai e vem. Então nós sempre somos filhos pródigos aos olhos de Deus. Mas aos olhos dos homens, nós sempre somos filhos obedientes, não é? Porque quando vemos o nosso irmão errando e depois querendo perdão do Pai, a gente julga eles. A gente sente inveja, ou a gente sempre julga. Por mais que eles passaram por tanta dificuldade e por toda aquela miséria, e a gente vai lá e julga eles pelos que eles passaram. Então sempre aos olhos do pai, nós somos pródigos, porque nós erramos e voltamos com ele. Mas aos olhos do homem nós somos obedientes, os filhos obedientes, que são pior que os outros, porque eles sempre julgam aquele que mais precisa de ajuda. Nossa. Isso, exatamente, né? E o que a gente faz? É muito engraçado porque muitas vezes a gente sustenta aquela coisa, né? Eu costumo dizer que tem um cabidinho assim na porta ali. Porque quando o camarada entra na casa espírita é todo mundo irmão e todo mundo bonito. Todo mundo é perfeito. Eu vim me arrastando pra casa espírita. Ai, eu tô até o pescoço de obsessor. Ai, porque tu me atormenta. Eu cheguei aqui, passou uma semana, eu tô curado, eu tô santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e eu largo, eu atravesso aqui, eu largo os meus problemas ali num cabideiro e parece que eu não tenho nada. Todo mundo é amável, todo mundo é carinhoso. E o interessante disso tudo é que nós esquecemos muitas vezes daquela fala que a gente faz há muito tempo. Como é que é aquilo? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus perdoa, Deus perdoa. Bah, Emily, eu não consigo perdoar. Não, perdoei o fulano, mas fica lá. Não, fica lá, beleza? Fica aí, eu atravesso a rua para não olhar na cara. Me convida para uma festa. Tu quer saber se alguém está com mágoa de alguém?
quer saber se alguém está com uma água de alguém, convida para uma festa. A primeira coisa que a pessoa pergunta é quem vai. Não é? Quem vai? Se o fulano for, eu não vou. E aí agora o mundo está dividido em duas metades. A metade do fulano e a minha metade. Bem assim. Bem assim. E eu estou me podando. Por quê? Agora, pera um pouquinho. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, é claro que não somos infinitamente como eles, mas o que Deus faz? Deus perdoa. Então, não adianta ficar de lero-lero. Eu também sou capaz de perdoar. Eu também sou capaz de amar. Eu também sou capaz de abrir os braços e acolher. Eu sou capaz de dar outra oportunidade, e outra, e outra, e outra, e outra. Quantas Jesus falou mesmo que tinha que dar? 70 vezes, 7 vezes. Mesmo dia. Determinada feita, essa aqui eu não te falei que eu ia falar, mas eu vou falar. Determinada feita de Valdo, às vezes a gente faz assim. Tá bom. A gente faz assim. Determinada feita de Valdo, não é, Ricardo? A gente faz assim às vezes, né? Pega um cara de surpresa. Determinada feita de Valdo, depois da palestra, foi interpelado, né? Chegou ali uma colega ali, uma amiga, chegou. De Valdo. O meu marido, ele é terrível. Terrível. Eu sempre escuto as suas palestras e você lembra que Jesus disse que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes. E eu já contei. E pelas minhas contas, eu já perdoei. E o Divaldo parou, o que eu falo agora? E aí o mentor soprou uma coisa para ele e disse: minha irmã, eu lembrei agora do que Jesus queria dizer. Era 70 vezes, 7 vezes cada falta. Cada falta. Porque senão a gente desencarna e fica que nem aquela amiga que chegou lá no nosso lar, né? Chegou lá e disse assim, desencarnou e chegou lá pro mentor: graças a Deus eu suportei meu companheiro até o fim. Estou livre. Na próxima você vai voltar com ele o quê? Vai. Mas para quê? Para amá-lo até o fim. E às vezes a gente esquece que é assim, né? A gente esquece que é isso. Mas talvez, Emily, né? Quer falar alguma coisa? Não, pode. Mas talvez, é importante falar isso. Mas talvez, Emily, eles não tenham entendido muito bem. Né? É verdade. Não tem se tocado com o que eu falei, com o que a Emily falou. E como a tribuna é jovem, a gente vai deixar a tribuna mais jovem ainda. Bem jovem. Bem jovem ainda. Nós vamos chamar o Benício para contar uma história para vocês. Chame o Benício. Vou chamar o Benício aqui, vamos lá. Vamos lá, Benício. Oi, olha eu aqui outra vez. Hoje eu estou aqui para contar uma história bem bonita para você. Que Jesus usou ela para nos ensinar uma grande lição. Essa é a história de um homem que tinha 2 filhos, igual ao meu pai, que tem eu e meu irmão. Mas só que um dia o mais novo resolveu pegar tudo que ele tinha e ir embora. Aí ele disse: papai, eu quero ir embora e preciso de dinheiro. Eu quero tudo que é meu. O pai ficou muito triste porque amava muito seu filho. Aí ele falou: por que você quer ir embora? Aí o filho disse: eu quero ir embora porque já estou cansado dessa vida. O pai deixou ele ir. Enquanto o filho caminhava pela estrada, o pai encheu os olhos de lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava olhando para a estrada esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso. Ele gastava os seus
dinheiro em festas, farras, em coisas que ele nem precisava. Pagava a conta dos amigos e todo mundo gostava de ficar perto dele só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia o dinheiro acabou. Os amigos foram embora. Ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele procurou um emprego, mas a única coisa que ele sabia era cuidar de animais. Aí ele arrumou um emprego para cuidar de porcos numa fazenda. Que emprego mais fedorento. Logo ele que tinha tudo. Deve ter sido muito difícil para ele. A fome que ele sentia era tão grande que dava vontade de comer a comida dos porcos. Eca, que nojo. Foi aí que ele lembrou do seu pai e pensou: será que ele vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como filho, pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda. Aí ele resolveu voltar, sujo, fedorento e sem nenhum dinheiro. O que ele não sabia era que desde o dia que ele foi embora, o pai esperava a sua volta. E quando o pai viu o seu filho de longe, correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele estava muito feliz para se preocupar com isso. O filho, sem entender nada, disse: pai, eu posso ser pelo menos empregado? Mas o pai nem quis saber disso. Colocou um anel no seu dedo, deu roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que Papai do Céu faz com a gente. Ele não se importa com o cheiro mal que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa. Tudo isso só para me dizer: eu estou muito feliz que você esteja perto de mim outra vez. Então, estamos chegando no final, né? É verdade. Estamos chegando no final da nossa palestra de Tribuna Jovem. Esperamos que vocês tenham gostado e que vocês guardem sempre a certeza de que, independente do quanto nós tenhamos nos afastado, Deus sempre nos aguarda de braços abertos. E se nós não conseguirmos ver Deus, tenha certeza que há braços físicos aguardando o nosso retorno a todos os momentos. Vamos fazer a nossa prece. Então, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de termos estado juntos essa noite. De termos falado um pouquinho mais das coisas do nosso coração. De termos compreendido um pouquinho mais desses ensinamentos desse mestre que nos tratou com tanto carinho e que nos trouxe tanto amor e que nos ensinou o significado da palavra Pai. Que possamos, saindo daqui, Pai eterno, levar esse aconchego a todos aqueles que necessitam. A todos aqueles que necessitam principalmente do nosso retorno em sentimentos, do nosso retorno em perdão, do nosso retorno em alegrias. Pois não sabemos, Pai, com certeza, o poder do nosso abraço, a força do nosso sorriso e a alegria de desmanchar
barreiras que nos impedem de sermos irmãos. Nos ajuda para que mesmo longe tenhamos a plena certeza de que teus braços sempre nos acolherão e que assim possamos ser a tua imagem e semelhança, de coração aberto, independente das mágoas que sofremos. Nos ajuda para que possamos ser a mais bela expressão do teu amor na terra e para que possamos carregar em nós o sobrenome Providência Divina. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Mestre Cristo, e obrigado a cada amigo que esteve conosco hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.